O mercado de SUVs eletrificados fica mais aquecido a partir desta quarta-feira. A BYD lançou hoje aqui no Brasil o Song Pro. Trata-se então aí do novo SUV híbrido plug-in de acesso da marca aqui no Brasil, oferecendo também o porte discretamente menor em relação ao Song Plus. Então o Song Pro ele chega aqui ao mercado brasileiro importado em duas versões, sendo que a principal diferença entre elas fica mesmo por conta do tamanho da bateria. Na sua configuração de entrada GL, o Song Pro parte de R$ 189.800 e conta com a bateria de 12,9 kWh e o preço aumenta para R$ 199.800 na configuração topo de linha GS com a bateria de 18,3 kWh. Um ponto interessante é que o Song Pro ele praticamente compartilha ali a mecânica com o BYD King, o SUV médio recém-lançado também pela BYD aqui em nosso país. Então estamos falando aí do motor 1.5 a gasolina associado a um propulsor elétrico, que no caso do Song Pro GL resulta em 223 cavalos de potência máxima combinada. Já esse número aumenta para 235 cavalos no caso do Song Pro GS. Então, a versão mais potente aí do Song Pro é capaz de acelerar de 0 a 100 em 7,9 segundos e a sua autonomia em modo elétrico é de 68 km, já de acordo aí com o padrão brasileiro. Infelizmente, a BYD até o momento não divulgou o alcance então aí do Song Pro GL, né? Mas futuramente aí o Inmetro vai divulgar a sua tabela mais recente do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular e aí sim a gente vai saber os números completos, bem como o consumo oficial do SUV também aqui no Brasil. Seguindo aí na parte técnica, né, então o Song Pro ele alcança 4,73 metros de comprimento, 1,86 de largura e 2,71 metros de entre-eixos, o que resulta aí em uma cabine ampla, confortável para 5 ocupantes. Merece destaque também o porta-malas com capacidade para 520 litros de bagagem, o que torna então o Song Pro um excelente carro familiar. O Song Pro também conta com freio a disco nas 4 rodas e também suspensão independente, né? Inclusive com layout multibraço traseiro, um ponto positivo aí para o SUV. Entre os principais itens de série do Song Pro, merece destaque a tampa do porta-malas com mecanismo elétrico de abertura e fechamento, os 6 airbags, a central multimídia com tela de 12,8 polegadas e navegação integrada, chave presencial, a função Vehicle to Load, né, que permite então destinar aí parte da carga da bateria principal do sistema para abastecer equipamentos elétricos ou eletrônicos externos aí ao automóvel, e o Song Pro também conta com câmera 360 graus e acesso por cartão NFC. Então, com isso, né, fica óbvio, né, que a BYD avança aí, em especial para uma faixa de SUVs mais acessível aqui no Brasil, e o concorrente imediato, então, aí, da novidade aqui no mercado brasileiro, sem dúvida, é o Toyota Corolla Cross, que também gravita, então, aí na faixa de R$200 mil, quando a gente fala de suas configurações eletrificadas. Então eu preparei aqui uma breve análise comparativa do Song Pro na sua configuração topo de linha em relação ao Toyota Corolla híbrido de entrada. Vamos então ao conteúdo. Então, na nossa primeira tabela, você já confere a superioridade do Song Pro em dimensões, né? O modelo aqui da BYD alcança então 4,73 metros de comprimento, 1,86 de largura, 1,71 de altura e 2,71 metros de entre-eixos. Contra aqui, né, 4,46 metros de comprimento, 1,82 de largura do Corolla Cross, que alcança também 1,62 de altura e 2,64 metros de entre-eixos. Então, o Song Pro está inserido aqui no mercado brasileiro como um SUV médio propriamente dito, enquanto, pelo menos aqui na classificação que adotamos aqui no Guru dos Carros, né, o Corolla Cross é um SUV intermediário, um rival mais próximo ali do Jeep Compass. No quesito porta-malas, a superioridade do Song Pro também é clara, né, com o modelo da BYD podendo transportar 520 litros de bagagem contra 440 litros aqui do Corolla Cross. Avançando então aqui para o quesito mecânico, né, então no Song Pro GS, como a gente já conferiu ali, contamos com a mecânica híbrida plug-in, movida apenas a gasolina,
que resulta aqui também uma autonomia em modo 100% elétrico para 68 quilômetros, no caso aqui do Song Pro, né? Essa autonomia já está de acordo com o padrão brasileiro, mas eu faço uma ressalva aqui que, infelizmente, o consumo, né, urbano, rodoviário do modelo ainda não foi divulgado de acordo com o padrão do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Portanto, assim que possível, eu volto a apresentar esses dados aqui para vocês. De qualquer forma, no caso do Song Pro GS, então observamos aqui 235 cavalos de potência combinada, um torque combinado também muito generoso, aqui de 43 kgfm. O Song Pro que conta com a suspensão dianteira convencional, né, do tipo McPherson, mas traz ali um layout traseiro do tipo multibraço, portanto suspensão independente, uma suspensão de toda forma aqui mais sofisticada, né, em relação ao Corolla Cross, que conta com suspensão traseira do tipo eixo de torção, portanto aí semi-independente. No quesito técnico, né, a grande vantagem do Corolla Cross é que a sua propulsão híbrida é bicombustível, portanto ela é beneficiada pelos atributos aqui do etanol, né, um biocombustível que então permite aí números mais interessantes em termos de emissões também. Quando a gente analisa o ciclo ali do poço à roda, ele é um combustível mais eficiente para quem deseja um automóvel aí menos nocivo ao meio ambiente. O Corolla Cross, então, ele tem um motor 1.8 flex, né, associado a outros motores elétricos aqui que resultam em 122 cavalos de potência combinada apenas, né? Portanto, um nível de desempenho inferior em relação ao Song Pro. Em termos aqui de consumo, né, a gente tem sim as médias oficiais aqui do Toyota Corolla Cross XR-V Hybrid, que alcança então aí até 11,8 km por litro na cidade com etanol e 9,7 na estrada com o mesmo combustível. Já com gasolina, né, o consumo urbano aqui do Corolla Cross XR-V fica em ótimos aí 17,8 km por litro. Já na estrada, também com gasolina, ele registra aqui 14,7 km por litro, de acordo com o padrão brasileiro. Falando um pouquinho aqui de custo-benefício, né, então como eu citei, estamos avaliando aqui, né, as duas versões que gravitam aí na faixa de R$200 mil, tanto do Song Pro quanto do Corolla Cross, né? E aqui, no caso do BYD, ele traz como principais destaques, né, a câmera panorâmica 3D, que permite uma visualização de 360 graus ao redor do veículo, o carregamento sem fio para smartphones, o controle automático, né, de climatização de 2 zonas, painel de instrumentos com um display aqui de 8,8 polegadas, já a central multimídia, né, conta aqui com uma tela rotativa de 12,8 polegadas, um recurso interessante que é a navegação integrada, e ele também permite a atualização de alguns sistemas do carro por meio da tecnologia over-the-air, né, o que faz com que você não precise necessariamente ir até uma concessionária para manter o seu automóvel sempre atualizado. O Song Pro também permite a opção de acesso por meio de um cartão NFC, para quem não deseja andar ali com a chave física do veículo, né? E também tem como destaque aqui o mecanismo de abertura e fechamento elétrico para a tampa do porta-malas. Esse recurso também está disponível nas versões mais caras aqui do Corolla Cross a partir da linha 2025. Quando a gente fala aqui do Toyota, então, na versão XR-V Hybrid, que é mais acessível com a mecânica eletrificada, hoje em dia ele é tabelado em R$ 202.690, e o grande destaque do Corolla Cross fica por conta do pacote Toyota Safety Sense de assistência à condução. Como você confere aqui, o Song Pro não oferece nenhum assistente de condução mais sofisticado como item de série, mesmo aqui na sua configuração mais cara. Ao contrário, né, o Corolla Cross, mesmo aqui da opção XR-V, ele já sai então de fábrica com o controle adaptativo de velocidade de cruzeiro, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o farol alto automático e também o assistente permanência em faixa. Portanto, um nível de tecnologia que a gente espera encontrar, né, em um veículo nessa faixa aqui de valor, né, seja ele eletrificado ou não. O Corolla Cross XR-V também conta com chave presencial, faróis em LED, né, recursos também presentes aqui no Song Pro, além do revestimento interno de couro e as rodas de liga leve aro 18 polegadas. O Song Pro também conta com rodas aqui equivalentes, né, em termos de diâmetro. O Corolla Cross conta com central multimídia com tela de 9 polegadas, portanto menor, né, do que a presente aqui no Song Pro,
e o Toyota também recebe aqui o painel de instrumentos digital com tela de 12,3 polegadas, que foi uma novidade também para a linha 2025 aqui do Corolla Cross. O modelo aqui da Toyota também tem um diferencial de segurança, que são os 7 airbags de série. Então, como foi possível constatar, amigos, quando a gente confronta, né, o Song Pro em relação ao Corolla Cross híbrido, né, de fato, o modelo aí da BYD se sobressai em alguns aspectos, como, por exemplo, o tamanho da carroceria e também a propulsão híbrida plug-in, né, que já confere aí uma boa autonomia elétrica para o SUV, aí, em especial no seu catálogo topo de linha. Eu acho que a única ressalva envolvendo o Song Pro é que, apesar do valor competitivo, quando a gente leva em consideração aí, o segmento, né, o portfólio de SUVs eletrificados que a gente encontra hoje em dia aqui no Brasil, é interessante que a BYD posicionou então o modelo abaixo ali dos R$200 mil, mesmo na sua versão mais cara. Porém, eu acho que o Song Pro, por esse valor, ele já deveria oferecer pelo menos alguns recursos de assistência à condução mais avançados, né? De fato, assim como ocorreu, é uma crítica também, né, no caso do BYD King, a marca chinesa, então, no caso do Song Pro, ela repete, então, essa estratégia de não colocar um pacote ali ADAS mais completo para o Song Pro. É claro que a BYD pode também observar aí esse feedback, né, dos potenciais consumidores aí do Song Pro e em um futuro próximo equipar o modelo aí com um pacote de tecnologia mais completo, né? Porém, eu acho que hoje é algo a ser ponderado, né? Então, de fato, para quem deseja um modelo mais avançado do ponto de vista do conteúdo aí de tecnologia ou de assistência à condução, encontra hoje no Toyota Corolla Cross nacional uma opção mais interessante, né? Porém, o Corolla Cross não permite a recarga externa aí da bateria principal do sistema híbrido. Mas mesmo assim, por conta dessa ausência então aí do assistente de condução, apesar das demais características técnicas aí bem positivas do Song Pro, eu acho que o modelo não chegou com uma configuração tão competitiva assim quanto era esperado, né? Apesar, novamente, né, reforço do preço aí abaixo de R$200 mil. Mas eu peço que você deixe o seu comentário, também a sua opinião sobre essa novidade da BYD aqui no mercado brasileiro. Comente também se você escolheria a novidade da BYD ou permaneceria aí com o Toyota Corolla Cross híbrido aqui no mercado brasileiro. E a gente vai conversando ali no campo de comentários. Então é isso, amigos, esse é um resumo aqui, um conteúdo que eu gostaria de transmitir aqui para vocês hoje, né, falando então da estreia do BYD Song Pro aqui no mercado brasileiro, e essa breve análise comparativa então aí da novidade em relação ao Toyota Corolla Cross híbrido. A gente se vê no próximo conteúdo, um grande abraço e até mais!